Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao canal A Hora da Verdade. É um canal de tema político, onde eu trago toda a verdade política do nosso país. Eu trago os fatos, eu mostro para vocês realmente aquilo que está pegando aí e que muita gente está falando sobre aquele assunto dentro da política, que a esquerda fez isso, a direita fez aquilo, que o STF fez outra coisa. É verdade tudo isso que está circulando? É exatamente do jeito que está circulando? Então a gente vai atrás dos fatos e traz aqui para vocês. Eu sou a Ana Paula, é um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. E seja de direita, seja de esquerda, vocês são todos muito bem-vindos. A gente precisa se unir, gente, todo mundo junto, para saber a verdade, entender e ajudar a reconstruir o nosso país, ajudar a levar o país para frente e observar, fiscalizar cada político do nosso país. E eu estou aqui para ajudá-los nisso. Então vamos lá. E olha só, o Bolsonaro avisou, hein? Não adianta dizer que não avisou, o Bolsonaro avisou. E o Barroso, ele quer mudar regras nas redes sociais. Isso dividiu bastante a internet. E eu vou trazer alguns pontos aqui dentro dessa mudança de regras realmente que ele quer fazer, tá? Então, gente, antes de eu trazer essa notícia, rapidamente eu só reforço a importância de quem ainda não é inscrito no canal de se inscrever. Aqui embaixo no vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho para quem ainda não é inscrito. Clica nele para você receber as notificações quando eu postar vídeo novo e ajudar a crescer essa rede de apoio para ajudar todos os cidadãos brasileiros a realmente se interessarem pelo tema político, ir atrás da verdade, tomar cuidado com fake news. Então, nosso objetivo é ajudar o brasileiro a realmente entender o que aconteceu, né? Buscar as fontes, enfim. Estamos aqui juntos com vocês. E deixa a opinião de vocês, deixa aí se você é de esquerda, se você é de direita, se você tem alguma ideologia. Então vão comentando aí, é bom ver vocês unidos, ver o pessoal comentando, interagindo, e cada um com a sua visão, com a sua opinião, e a gente vai aprendendo junto com vocês, né? Então olha só, gente. Então se inscreve, deixa o like, eu quero bastante joinha, compartilha o vídeo e olha só essa notícia. O Bolsonaro avisou, o Barroso ele quer mudar regras nas redes sociais, isso é verdade? Olha só o que aconteceu. Eu vou ler aqui agora para vocês, tá? O Barroso, ele defende a criação de uma legislação e órgão independente para monitorar redes sociais. Ele disse o seguinte, abre aspas, é preciso regular a internet para evitar comportamentos inautênticos e, sobretudo, para impedir a veiculação de conteúdos indevidos e criminosos. Fecha aspas, isso é o que disse a fala do ministro do STF, tá? E desde quando esteve na presidência do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral em 2020, o ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso, ele tem advogado pela regulamentação das plataformas sociais. Ele foi convidado pela Unesco a participar dos debates sobre princípios globais de controle em Paris. O ministro brasileiro defendeu em uma entrevista à RFI Brasil não apenas a aprovação da legislação, mas também, pessoal, de um órgão independente para monitorar a implementação dessas regras. Há ao menos 3 anos, Barroso tem falado sobre a necessidade de criar uma legislação para enquadrar a atuação das plataformas sociais e dos usuários na internet para combater crimes e injúrias cometidas online. Ou seja, a internet não é terra de ninguém, né? Então querem colocar aí uma regulamentação. E à frente do processo eleitoral brasileiro de 2020, ele liderou um projeto contra a desinformação e uma parceria com as principais empresas de mídia social para reduzir os danos causados durante as eleições por discurso de ódio, desinformação e o uso de robôs. Em Paris, para participar do debate promovido pela Unesco sobre princípios de regulamentação que garantam o respeito aos direitos humanos e à democracia, o ministro defendeu em uma entrevista à RFI Brasil a importância não apenas de legislação, mas da criação de um órgão que seja de monitoramento que seja independente do governo e também das empresas. E é preciso regulamentar as redes sociais e a internet, primeiro do ponto de vista econômico, para você fazer a tributação justa, para você proteger os direitos autorais e para você impedir a dominação de mercado. Em segundo lugar, é preciso regular essas plataformas digitais do ponto de vista da proteção da privacidade. Elas têm informação sobre o seu nome, onde você mora, quanto você ganha, quem são os seus filhos, sabem qual foi o último livro que você comprou, qual foi a última passagem para onde você viajou. Portanto, essas informações com os dados pessoais das pessoas precisam ser protegidas
para evitar o uso indevido. E em terceiro e último lugar, é preciso regular a internet para evitar comportamentos inautênticos e, sobretudo, para impedir a veiculação de conteúdos indevidos e criminosos pela internet. Foi esse terceiro ponto que muita gente não concordou, e eu quero saber de vocês. Igual, todo mundo quer ser protegido, realmente ter os dados protegidos, todo mundo quer um ambiente melhor para todos, né? Mas esse terceiro ponto foi o que deixou algumas pessoas preocupadas. Ele disse mais, tá? Isso aqui é tudo frase do que ele disse. Nós tivemos uma experiência, eu diria boa e relativamente bem sucedida. Você precisa enfrentar dois adversários. Primeiro são os chamados comportamentos coordenados inautênticos, isso é, a utilização de meios automatizados como bots, perfis falsos, para você ampliar artificialmente a desinformação. E se você diz que a eleição foi fraudada e você atinge seus 15 seguidores, não tem um grave problema. Mas se aquilo passa a ser uma notícia veiculada para milhões de pessoas, você cria um problema institucional, sobretudo se for mentira. Portanto, a primeira coisa e a mais importante a enfrentar são os comportamentos inautênticos. A segunda é enfrentar os conteúdos ilegítimos. Não pode ter terrorismo na rede social, não pode ter pedofilia na rede social, não pode ter uma convocação para ataques a instituições para destruir prédios ou assassinar pessoas. Em 2020, nós do TSE conseguimos fazer um acordo com todas as plataformas digitais importantes da época, o que foi um avanço em relação a 2018. Tínhamos a intenção de enfrentar primeiro os comportamentos inautênticos, isso é melhor, porque você não precisa ir ao conteúdo do discurso, basta verificar que está havendo uma movimentação atípica relativamente àquela postagem. Se estiver amplificando demais, você vai lá e controla. Se for uma coisa absurda ou uma coisa nociva, você tem como remover ou pelo menos diminuir o alcance. E criamos um canal de comunicação direta com as plataformas. Monitorávamos na rede social e na imprensa o surgimento de notícias falsas. Só que nós tínhamos condições apenas de proteger a democracia e a justiça eleitoral contra as fake news que atacava a democracia ou o sistema eleitoral. Já na eleição 2022, que era uma eleição presidencial mais complexa, começávamos a ter a circulação de notícias falsas entre candidatos ou sobre candidatos. E isso é muito mais difícil de controlar, porque a distinção entre o que é tolerado e o que é intolerável nem sempre é totalmente clara. E esse talvez seja o grande problema da regulação nas redes sociais. A dúvida é, quem deve fazer essa identificação, esse controle? Quem vai dizer se é certo ou errado, né? Já que isso é relativo. E não me parece bem a ideia de uma agência. Então, o modelo que entendo é que, primeiro, você precisa ter uma regulação estatal, uma lei geral com os princípios e com algumas regras mínimas. Em seguida, você precisa de um segundo nível de regulação, a autorregulação das plataformas. Portanto, elas terem termos de uso claro sobre o que pode e o que não pode. A autorregulação e a atuação espontânea das próprias plataformas para que elas não se transformem em um instrumento destrutivo da democracia e violador dos direitos fundamentais. E em terceiro, é importante o que se tem chamado de autorregulação regulada, isso é, em vez de ter uma ampla intervenção do Estado, as próprias plataformas vão aplicar a legislação criada pelo Estado. Acho que tem que ter um controle externo, mas não feito por uma agência reguladora, mas um controle externo independente, integrado, e esse órgão pode ter membros do governo, das plataformas digitais, da sociedade civil e da academia para monitorar o cumprimento dessas regras. E esse debate global leva certo tempo, e os atentados do dia 8 de janeiro colocaram uma urgência na pauta brasileira para tratar o assunto. O que precisa ser feito de maneira urgente, disse o RFI. O mundo vive um momento muito grave para a democracia e para a proteção dos direitos fundamentais, como nós assistimos nos Estados Unidos e como nós assistimos no Brasil. Boa parte do que aconteceu no dia 8 de janeiro foi articulado pelas redes sociais. As mídias sociais, elas vão ter que assumir um papel proativo na proteção da democracia e dos direitos fundamentais. E, evidentemente, se tem uma convocação para invadir um prédio público e destruir instalações, ninguém vai discutir que isso é criminoso. Eu acho que as plataformas precisam moderar os conteúdos em 3 níveis.
há um tipo de conteúdo que elas têm que tirar imediatamente do ar de ofício, ou seja, independentemente de provocação, terrorismo, pedofilia, crimes em geral. E em segundo nível, que eu acho que elas devem remover conteúdo ou tomar providências mediante notificação extrajudicial, ou seja, o interessado vai lá e comunica, por exemplo, estão compartilhando fotos íntimas que eu não autorizei, e as plataformas têm que tirar do ar. E aí chegamos ao terceiro e mais delicado ponto, que é entre esses extremos onde há dúvida. Acho que a regra é, o que está no Marco Civil da internet, você tira depois da primeira ordem judicial, né? Então ele veio trazendo, dentro dessa discussão isso, ele falou que fora do crime, fora da ameaça à democracia, a maior parte das situações deve depender de uma ordem judicial. Então tá aí, o posicionamento foi não é uma mudança, até mesmo porque para mudar não é o STF, para mudar é o Congresso, então o Congresso tem que fazer as modificações, tá, gente? Mas é o posicionamento do Barroso. Então isso gerou dúvida. Eu disse, o STF vai mudar tudo, mas não é o STF quem decide isso, tá? Então, o Congresso tem que debater, tem que se criar leis, tem que montar um grupo para poder discutir, debater. Então foi uma opinião aqui dele que participou desse evento. Então é isso que aconteceu. Então o Barroso já defende a criação, mas vocês viram, eles têm dúvidas também, né? Porque é bem complexo, não é um tema simples, mas é um tema urgente, porque as redes sociais estão saindo do controle. Você também acha que as redes sociais estão saindo do controle? Você acha que tem que ter realmente um rastreamento, uma autorregulação, ou você acha que não? Você acha que tem que ser livre e tem que ser a terra de ninguém, ou não? Você acha que tem? Porque quando tem uma autorregulação é diferente. Aí não vira mais terra de ninguém, né? E eu queria entender de vocês, o que vocês acham sobre isso? Vão comentando aí, foi isso que aconteceu. Espero que vocês tenham entendido, então não tem nada definido ainda. Foi apenas uma participação e o ponto de vista dele defendendo a criação dessa legislação. E legislação não é o STF, legislação é o Congresso, tá bom? Então é isso, um beijo e até logo.